Olá, amigos e amigas do saber. Vamos então para mais um vídeo peripatético, fazendo filosofia à maneira de Aristóteles andando. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito medieval de fortuna. É um conceito que era utilizado para tentar explicar uma coisa que a gente até hoje não consegue explicar, a saber, por que há bons e maus momentos em nossas vidas? Porque reparou que às vezes tem um período onde tudo parece dar certo e alguns períodos onde tudo parece dar errado? Nós somos seres humanos e nós buscamos sempre encontrar padrões em todas as coisas com que nós nos deparamos. E a gente então tenta, desde há muitos séculos, há milhares de anos na verdade, a encontrar um padrão. Por que há esses momentos de alternância? Por que às vezes parece dar tudo certo, às vezes tudo errado? Então nós vamos mostrar como isso aparecia na filosofia medieval e como isso encontra ecos até hoje. Nós vamos mostrar então como que isso ecoa na música Carmina Burana, que você com certeza conhece. Percebeu que conhece, né? Então, esse aí é o nosso papo de hoje, acompanhe. Nós estamos sempre tentando encontrar padrões em absolutamente todas as coisas. Veja bem o seguinte, os primeiros seres humanos que identificaram padrões nas estrelas e descobriram as constelações. Isso não é absolutamente uma coisa trivial, isso não é nenhuma tarefa trivial. Se você olhar para o céu à noite e tentar identificar os padrões, tentar identificar que determinadas estrelas sempre estão mais ou menos ali na mesma distância em relação a algumas outras, você vai perceber que é uma tarefa extremamente difícil. Eu gosto de astronomia, eu gosto de ficar observando o céu e tenho muita dificuldade às vezes em identificar determinadas constelações cujo desenho eu já conheço de antemão. Agora imagina os primeiros a identificarem isso, os primeiros que antes não sabiam que havia ali um determinado padrão e que mesmo assim conseguiam ver ali, olhar aquelas estrelas ali, exatamente aquelas, estão sempre naquela posição, existe um padrão, então deu um nome ali àquela constelação. Isso é extremamente complexo, mas isso faz parte da nossa busca por encontrar padrões na natureza, padrões em absolutamente tudo. E como nós somos assim, como nós tentamos encontrar padrões em tudo, nós tentamos explicar todas as coisas, a gente tenta explicar também por que às vezes acontecem determinados eventos nas nossas vidas, eventos também na própria sociedade, impérios se levantam, impérios se tornam grandes e depois caem, reis sobem, reis são derrubados. A gente tenta encontrar um determinado padrão para tentar, de certa forma, até mesmo prever esses eventos, saber por que eles se sucedem na ordem que se sucedem. E foi isso aí, então, que levou com que fosse desenvolvido a ideia de fortuna. Fortuna, na verdade, é uma deusa. Ela tinha esse nome principalmente na Idade Média e no período romano, mas ela tem raízes mais antigas, ela não foi criada no período romano. Mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte, a deusa Fortuna geralmente ela é retratada como tendo uma roda, e nessa roda estamos nós, estamos os reis, estamos nós pregados nessa roda, e à medida que a deusa Fortuna ela gira essa roda, às vezes então a gente está no lado de baixo, às vezes ela gira, a gente está do lado de cima, e a roda da fortuna é isso. Então essa era uma das formas com que os antigos tentavam explicar a sucessão de eventos em nossas vidas. Essa concepção, ela apareceu de forma muito clara, e talvez a forma mais conhecida na obra As Consolações da Filosofia, de um filósofo chamado Boécio. Boécio foi um filósofo que viveu no período ali de transição, entre o período romano e a Idade Média. Inclusive, ele viveu mais ou menos ali acho que ele morreu 4 anos aproximadamente, antes de a escola de filosofia de Platão, a academia, ser fechada pelo imperador Justiniano. Então ele viveu exatamente ali no limiar entre os dois períodos. E o que aconteceu com Boécio? A história dele é bem interessante. Boécio era um estupendo filósofo. Ele tentava, por exemplo, conciliar Platão com Aristóteles. Ele achava que era possível, que eles estavam falando da mesma coisa. Era um cara muito erudito e tinha participação na vida política, tinha um alto cargo no Estado.
O que aconteceu é que, de repente, o Boécio foi acusado de participar de uma conspiração, foi encarcerado e condenado à morte. No período que ele ficou preso, ele escreveu uma obra chamada As Consolações da Filosofia, na qual ele tentava entender a sua situação, né? Porque ele estava numa vida legal, numa vida boa, sempre teve uma vida boa, era de uma família muito importante e de repente ele se viu naquela situação encarcerado e condenado à morte. E como ele tinha muita inspiração ali também dos estoicos da filosofia grega antiga, ele tentou articular diversos conceitos para entender sua situação e escreveu então essa obra que tem uma característica muito interessante, né? Nessa obra, a filosofia aparece para ela personificada em forma de uma mulher e conversa com ele. Ou seja, a própria filosofia em forma de mulher conversa com ele e essa obra é um diálogo. É um diálogo muito interessante e a obra é escrita, né, misturando verso e prosa. É uma obra-prima. Né? Quando a gente pega ali os textos em latim, né, os tradutores comentam que é muito difícil traduzir essa obra porque é de fato uma joia literária. Né? Eu já fiz uma comparação, né, entre os versos em latim e os versos em alemão, por exemplo. Às vezes os versos com 2 palavras em latim tem que virar uma frase imensa em alemão, por exemplo, ou em outras línguas. Né? Então, nessa obra Consolações da Filosofia, o Boécio ele vai falar então, né, ou a filosofia vai falar com ele sobre a fortuna e vai expressar esse determinado conceito, né, foi trazido da religião e acabou fazendo o seu caminho ali para dentro da filosofia. Né. Obviamente que o Boécio ele tinha a concepção de que essa era uma forma alegórica de lidar com a questão. Né. O Boécio ele sabia muito bem fazer uma distinção entre o que era filosofia e o que não era, o que era fé. Né? Por exemplo, o Boécio ele era cristão, só que nessa obra ele não fala absolutamente nada de Jesus Cristo, ele não fala nada sobre a sua fé cristã. Né? Então era um exímio filósofo que sabia fazer distinção e vejam bem, um filósofo que viveu depois de Santo Agostinho, né? E sabia fazer essa distinção. Então o Boécio ele faz recurso a isso porque a situação dele, para ele também, de certa forma era inexplicável. Ele também não podia explicar por que aquilo estava acontecendo com ele daquela forma. E ali então a filosofia vai conversando com ele, a filosofia personificada em forma de mulher, e apresenta então essa concepção, né, a fortuna. Bom, essa obra é uma obra muito famosa que perpassou ali a Idade Média, e a gente encontra ecos disso também em outras fontes, em outros registros. No início do vídeo a gente mostrou um trechinho da Carmina Burana, que é uma obra muito conhecida, muito famosa, né, principalmente por causa da versão, né, feita pelo Carl Orff, né, desses poemas antigos. Né? Então qual que é a história dessa música que a gente ouviu? Né? A Carmina Burana, a letra dela, na verdade, data do século XIII, em um mosteiro aqui na Alemanha, aqui no estado da Baviera. Foram encontrados essas letras, né, em determinados manuscritos. Eles datam do século XIII e os seus autores eles são desconhecidos. Né? São provavelmente estudantes de teologia que depois não conseguiram cargos eclesiásticos e eram pobres, e viviam uma vida praticamente mendicante. Então esses textos ficaram guardados desde o século XIII, foram descobertos ali séculos depois, e o Carl Orff musicalizou esses poemas e fez a chamada Carmina Burana, que é tão famosa, todo mundo conhece esse trechinho, né? Todo mundo que às vezes quer produzir algum vídeo e colocar uma coisa que tem a ver com um suspense, né? Coloca o início, né? O fortuna velut luna. E o que está falando então esse primeiro trecho, né? A fortuna? A letra fala justamente isso, né? A letra fala: O fortuna velut luna status variabilis. Aí canta sempre cretis et decretis. Esse poema está falando da deusa Fortuna, né? Que, ó Fortuna, você é cambiável como a lua, né? Sempre cresce e decresce. E vai falando isso sobre a ideia de fortuna. E se vocês perceberem, essa obra, não sei se vocês já ouviram ela toda, ela termina exatamente com essa parte. Ela começa com esse ó Fortuna e no final dela, depois de toda a cantata, ela termina com a mesma coisa, para mostrar a ideia de quê? De ciclo, né? Que a vida é justamente este ciclo.
Então veja então que até o século XX a gente ainda encontra ecos, né, dessa ideia de fortuna, né, e tinha até um programa de televisão que também falava sobre isso, né, com essa ideia de fortuna, né, a roda da fortuna, né, você gira a coisa, você pode ter sorte ou azar. A ideia é basicamente essa, né? É sempre isso que acontece com a ideia da fortuna. E por quê? Porque a gente não sabe de fato explicar por que certas coisas acontecem com a gente não sabe explicar essa alternância de períodos bons e ruins. Claro que, de certa forma, às vezes a gente consegue, por exemplo, antecipar algumas coisas, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que fumo muito, bom, eu posso antecipar que eu tenho grandes chances de desenvolver um câncer e ter essa doença ou determinadas outras doenças, né? Porque eu posso mais ou menos fazer um cálculo ali de causa e efeito. Mas para a maioria das coisas em nossas vidas, a gente simplesmente não tem resposta, não sabe por que elas acontecem. Principalmente às vezes no caso, por exemplo, que um acidente acontece, por exemplo, com uma pessoa querida. Você absolutamente não estava esperando, né? O evento não é um evento necessário, né? É um evento altamente fortuito, né? É um evento possível, poderia ou não poderia acontecer, e aconteceu, e a gente não sabe por que aquilo aconteceu, e a gente, nessa coisa de tentar encontrar padrões, a gente tenta de fato encontrar um motivo e buscar essa explicação, né? E a gente não pode evitar fazer isso porque nós somos humanos, né? Nós tentamos encontrar padrões até nessa imensidão de estrelas que estão no céu das nossas noites, né? Então é essa que é a ideia, né? A gente hoje, né, a gente não tenta mais explicar essas coisas recorrendo a essa ideia de fortuna, né? Embora algumas religiões tentem explicar isso, né? Ah, isso tem, pode ser às vezes um karma, pode ser isso, pode ser aquilo. A ideia a gente tenta encontrar padrões, tenta encontrar razões para essas coisas que acontecem com a gente, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente pode, né? Então, às vezes a gente brinca com a ideia de fortuna, né? A gente não consegue explicar, às vezes pode soar até um pouco poético para a gente hoje, é a fortuna. É a fortuna que quis que a coisa acontecesse assim, mas quando a gente faz isso é porque a gente não consegue explicar por que essas coisas acontecem. Então eu recomendo a leitura dessa obra, é uma obra muito interessante, vocês vão ver a filosofia personificada em forma de uma mulher, e vocês vão ver então o Boécio, um condenado à morte, fazendo filosofia, se consolando unicamente com a razão. Isso que é interessante, né? O Boécio, ele era cristão, ele tinha a sua fé religiosa, mas em momento algum ele vai recorrer à fé, vai recorrer ao sobrenatural para tentar se dar um consolo. Ele tenta um consolo unicamente através da razão. Essa é uma das grandes obras da filosofia antiga e medieval, né? Porque ele está ali, como a gente falou, nesse limiar, nesse limite, nessa passagem, desse período, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê muitos ecos ali da filosofia antiga, né? A gente consegue ver também alguns elementos já da filosofia medieval. Então foi esse aí o nosso vídeo peripatético de hoje, foi a nossa caminhada filosófica. Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, clica aí no botão, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.